Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, em Joel 2:28, nos últimos dias, Deus diz: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amado, se você tem um amigo que pratica a bruxaria, ele estará lhe oferecendo comida o tempo todo, para deixá-lo pesado na oração. Se você tem um amigo bruxo, verá que ele estará lhe oferecendo comida o tempo todo. Isso é para sufocar você. Este é um alimento enfeitiçado. O propósito deste alimento é deixá-lo pesado, para que você não consiga orar. Pois se você mantiver uma vida dedicada de oração, terá visões, sonhos e revelações. Como resultado, você descobrirá sua identidade. E para impedir que você descubra sua feitiçaria, ele lhe oferecerá comida enfeitiçada, para bloquear seus olhos e ouvidos espirituais. Quando um cristão se casa com uma mulher que é bruxa, ele come alimentos que cegarão seu espírito, para que ele não descubra a identidade dela. Pois essas bruxas têm medo dos olhos espirituais e dos ouvidos dos crentes. A comida é uma arma usada pelas bruxas, para impedir que os filhos de Deus vejam a sua identidade. Amados, devemos orar para os alimentos no mercado e no supermercado, porque em sua maioria é carne humana, até mesmo os vegetais podem ser carne humana. O suco que você bebe pode ser sangue humano, mesmo que não seja suco vermelho. Portanto, devemos orar. Quero alertar as mães aqui. Quando você cozinha alimentos que pretende comer por 2 dias, deve orar por eles ainda no dia seguinte. Uma mãe me disse: quando cozinho, rezo pela comida que está na panela. Eu disse: mas a verdade é que quando dormimos, há espíritos imundos que visitam as casas e contaminam os alimentos. Portanto, sempre que você se sentar para comer, certifique-se de orar por essa comida, mesmo que tenha orado por ela no dia anterior. O Senhor me disse: o inimigo colocou um véu na cabeça dos meus filhos, cobrindo seus olhos e ouvidos, para que não vejam e não ouçam de mim. Mas estou prestes a levantar o véu que impede os meus filhos de terem visões, sonhos e revelações. Muitos dos meus filhos não estão conseguindo ter sonhos e revelações. O inimigo está fechando os olhos e bloqueando os ouvidos. E o Senhor me revelou um dos instrumentos que o inimigo está usando para cegar seus filhos, impedindo-os de ouvir sua voz. Este instrumento demoníaco está sufocando os filhos de Deus, impedindo-os de ouvir o Senhor. Hoje, vou revelar e falar sobre o instrumento que Satanás usa para sufocar, cegar e velar os filhos de Deus. Vou falar sobre comida mundial e a destruição que o Senhor revelou sobre este instrumento na minha vida. Tudo começou um dia pela manhã, quando acordei. Ouvi o Senhor me dizer: minha filha, nestes dias, sempre que você quiser comer alguma coisa, certifique-se de orar. E você deve destruir tudo que o inimigo plantou naquele alimento em meu nome. Caso contrário, a comida irá afetá-lo e ficará presa na sua garganta. Fiquei surpresa quando o Senhor falou dessa maneira. Eu me pergunto o que é que vai ficar preso na minha garganta. Dias depois, esqueci a instrução do Senhor. Eu estava comendo, quando percebi que não orava e não consegui destruir a influência do diabo na comida, pois já estava comendo. Na ocasião seguinte, lembrei-me de orar pela comida e destruir as obras do inimigo. E então, isso se tornou um hábito. Quando fui à igreja naquela mesma semana, fiquei surpresa ao ouvir o pastor pregando e dizendo: quero que sigamos o exemplo do Senhor. Ele só agradece a Deus antes de tomar seu alimento. Ele nunca expulsou o diabo nem destruiu o poder do inimigo antes de comer. Ele apenas fez uma oração de agradecimento. O pastor disse: quando você estiver prestes a comer, você só precisa fazer uma oração de agradecimento. Você não precisa assumir a autoridade quando quiser comer. Fiquei surpresa ao ouvir essas palavras do homem de Deus. O Senhor apenas me instruiu a destruir tudo que o inimigo plantou na comida, sempre que eu estiver prestes a comer. Como é que a palavra do pastor contradiz a instrução do Senhor? Eu estava visitando uma amiga que me convidou para uma festa. Mas quando a música mundana estava prestes a começar, decidi voltar para casa.
Não posso estar aí ouvindo música profana. Minha amiga me disse: Não posso lhe dar comida para a viagem diante dessas pessoas. Volte para minha casa amanhã, para pegar a comida para a viagem. No dia seguinte, ela me ligou. Eu disse que iria, mas estava pesado, porque algo estava me impedindo. A senhora estava insistindo. Fiquei surpresa com sua determinação em me dar sua comida. Poucos dias depois, ela me disse: Você deve vir buscar sua comida. Eu disse: Já se passaram 3 semanas. Por que você está guardando essa comida e insistindo? Ela disse: Eu guardei aquela comida para você. Como a senhora insistia para que eu aceitasse aquela carne de cabra, disse ao meu marido, esta irmã é cheia de amor. Depois de comer esta carne durante toda a semana, no domingo, ouvi o pastor dizer: Você não precisa ter autoridade sobre a comida. Você só precisa fazer uma oração de agradecimento como o Senhor. Não sei se nosso pastor é um bruxo. Tudo que me lembro é que o vi em um sonho. Nos reunimos na igreja para orar. Ouvi o Senhor me dizer: Minha filha, viu o que está acontecendo na igreja? Quando olhei, vi que o rosto do pastor se voltava para o de um homem idoso. E ele tinha 2 olhos na testa. Não sei o que isso significava. Cada vez que eu abria os olhos, ele tinha um rosto normal, mas sempre que eu fechava os olhos, ele tinha o rosto de um velho com olhos na testa. Fiquei desconfiada, porque o pastor dizia: Não precisamos ter autoridade sobre a comida. Precisamos apenas fazer uma oração de ação de graças. Eu não estava bem com a palavra do pastor. E eu disse a um irmão ao meu lado: Não concordo com ele. Pois o Senhor me disse o contrário. Ele me disse para destruir o poder do inimigo sobre a comida sempre que estivermos prestes a comer. Quando a oração terminou, voltamos para casa. Peguei a carne de cabra e esquentei no micro-ondas. Assim que comecei a orar por isso, vi que não conseguia encerrar a oração. Destruí a influência do inimigo e invoquei o sangue de Jesus, mas não conseguia parar de orar. Amados, embora estejamos indo à igreja, devemos construir uma vida de oração em casa, para podermos ouvir a voz do Senhor. Muitos pastores e falsos profetas estão enganando os filhos de Deus no fim dos tempos. Desde que ouvi as instruções do Senhor em meus próprios ouvidos, destruí o poder das trevas sobre a comida. Assim que começamos a comer, meu marido disse: A carne está estragada. Eu disse: Como pode ser isso? Eu não pude acreditar. Mas quando experimentei a comida, ela estava definitivamente podre. Mesmo assim, comi o primeiro e o segundo pedaço e quando estava prestes a comer o terceiro pedaço de carne, me perguntei: por que estou comendo carne estragada? Joguei toda a carne no lixo. 1 hora depois, tive uma convulsão no estômago. E quando fui ao banheiro estava com diarreia. A cada 5 minutos eu ia ao banheiro, e pingava água de mim. Eu me pergunto o que foi. Na verdade, dormi a noite toda no banheiro, naquela cadeira que trouxe do armário. Às 4 da manhã, eu falei que se essa diarreia continuar vou ter que ir para o hospital. Eu nunca vi nada desse tipo. Às 5 da manhã a diarreia parou. Depois fui lavar. Quando estava prestes a dormir, ouvi o Senhor falando comigo. Ele disse: Minha filha, você entende por que eu lhe disse para assumir a autoridade sobre os alimentos que você come? Quando você orou pela comida, eu fiz a comida apodrecer por causa da sua oração, para que você não coma. Mas você não me entendeu. É por isso que você comeu. Mas como você orou antes de comer, segui aquela comida em seu estômago e derramei minha água para limpar todo o seu corpo, para que essa comida não te destrua. Comecei a me perguntar por que o Senhor disse que a comida teria me destruído. O que isso significa? Minha amiga está tentando me transmitir o espírito da bruxaria. Irmão, muitos não têm sonhos quando dormem. Um filho de Deus tem que ser capaz de sonhar e lembrar do seu sonho. Se você não sonha, mesmo depois da oração, você deve ter um problema. Passei 2 semanas sem sonhar. Eu pensei que isso não estava certo. Decidi passar 3 dias de jejum e oração. Suspeitei que o inimigo colocou um véu sobre minha cabeça para que eu não visse e ouvisse o Senhor. No primeiro dia da campanha de oração, vi que estava comendo em sonho.
Todos sabemos que comer no sonho não é bom. Vi que estava como se estivesse em um restaurante improvisado. Perguntei à mulher que estava servindo comida. Ela trouxe um prato enorme, com enorme carne de uma vaca. Peguei um pedaço de carne e comi. Quando eu estava prestes a pegar a segunda porção de carne, perguntei à senhora: por favor, diga-me a verdade, o que é esta carne? A senhora riu e disse: tudo bem, esta carne é carne humana. A parte que você comeu é a coxa humana. Eu disse: o quê? Imediatamente peguei o prato e segurei-o na mão. Eu disse: Senhor, aqui está a comida que eles estão cozinhando para os seres humanos em um restaurante. Eles estão fazendo as pessoas comerem carne humana. Senhor, como podem teus filhos comer carne humana e ser capazes de ouvir tua voz e ter visões? Não será possível. Não podemos comer carne humana e ser capazes de ouvir sua voz e ter visões e sonhos. Senhor, como podes dar sonho, revelação e visão ao teu povo se eles estão comendo carne humana? O Senhor disse: isso explica porque as pessoas estão dormindo e não conseguem ter sonhos, visão e revelação. Esta é a razão pela qual as pessoas não conseguem ouvir a minha voz e falar comigo. O Senhor advertiu que as pessoas que comem carne humana não gozarão de boa saúde. Eles ficarão doentes e não poderão orar. Como os humanos podem comer carne humana? Esta é a razão pela qual a presença do Senhor está longe de nós. Amado, quando acordei, entrei em pânico e fiquei alarmada. Eu disse: sou uma mulher de oração. Porque estou sonhando que estou comendo carne humana. Já, comer no sonho faz mal. É melhor sonhar que você está comendo, mas não sabe o que está comendo. Sonhei que estava comendo carne humana. Imediatamente o Senhor falou comigo. Ele disse: minha filha, fui eu quem lhe deu esse sonho, porque você já comeu carne humana no físico. Eu disse: Senhor, eu comi carne humana? É claro, disse o Senhor. Você comeu parte humana durante o dia. É por isso que eu lhe mostrei isso no sonho. Eu disse: Senhor, ninguém me convidou para comer no lugar dele. O Senhor disse: minha filha, você comprou aquela carne humana no supermercado e cozinhou, mas você não orou antes de comê-la. Como resultado, esta carne humana afetou seus ouvidos espirituais e seus olhos espirituais. Essa carne destruiu você. É por isso que você passou 2 semanas sem receber notícias minhas. Você falhou em sonhar sonhos e ter visões. Quando meus filhos compram carne no supermercado e não conseguem orar, caso a carne seja humana, eu não falo com eles. É por isso que não consegui lhe dar uma visão e um sonho nas últimas 2 semanas. Você foi manchado e impuro pela carne humana que comeu. O Senhor disse: Adeline, diga aos meus filhos para orarem e exercerem autoridade sobre o que comem, seja vegetais, frutas, peixes, água e suco. Eles devem orar e certificar-se de destruir o poder das trevas nos alimentos que comem, para que isso não afete sua saúde. Muitos dos alimentos que você come na terra não são bons. Se hoje eu tiver que te levar ao supermercado para te mostrar a natureza dos alimentos que você ingere, minha filha, você gritará de terror. Diga aos meus filhos para orarem pela comida. Se você tivesse orado pela carne que comprou no supermercado, sua vida espiritual não teria sido afetada. Rezem antes de comer, meus filhos. A maior parte da sua comida não é boa. Minha filha, visto que você está manchada e impura por causa dos alimentos que comeu, você deve passar pela purificação. Primeiro, você deve confessar por causa da carne humana que comeu. Isso tornou impuro. Esta é a razão pela qual os dons espirituais do meu povo estão bloqueados e permanecem adormecidos. Você reza e reza, mas sente que estou longe de você. Isso é por causa da comida. A segunda experiência foi em outra igreja. Um dia, íamos fazer um churrasco. Então, uma senhora trouxe de casa sua própria carne de cabra. E ela começou a distribuí-los para todos. Ela insistiu que levássemos a carne. Quando provei, disse à senhora: isto não tem gosto de carne de cabra. Eu conheço o sabor da carne de cabra. Ela me disse: é por causa do tempero que usei. Naquele dia em que íamos comer essa carne em casa com meu marido, oramos e destruímos a influência do diabo na comida. E quando tentamos comer a carne, ela ficou mais salgada que o peixe salgado.
e não podíamos comê-lo. Eu disse ao meu marido: ontem provei esta carne, e não estava salgada. O que aconteceu? Finalmente joguei a carne no lixo. Quando fui à igreja, havia a senhora que me deu a carne. Ela estava me seguindo e disse: Adeline, tenho carne para você. Basta voltar para casa para comprar carne. Eu disse: você já deu carne. Ela disse: Sério que eu te dei carne? Tem certeza? Eu disse: claro que você me deu carne de cabra. Ela me perguntou: Você realmente comeu? Eu disse: claro que comi. Fiquei surpresa ao ver que ela estava muito surpresa. Ouvi o senhor dizer: Você fez a coisa certa ao jogar fora esta carne. Minha querida, você deve orar pela comida. E quando você orar, se perceber que o sabor da comida fica estranho, não insista em comê-la.